Meu nome é Matheus Pereira, sou estudante do curso de Gestão de TI. Estou aqui para entrevistar o Sr. Wilson Gil, empresário e empreendedor há 25 anos, para o trabalho de disciplina de empreendedorismo da Faculdade Sibnorelli. Matheus, é um prazer estar aqui para te ajudar nesse trabalho e eu estou com a tua lista de perguntas que você me passou aqui. Vou te responder algumas delas e dar algumas explicações. A primeira pergunta que tem na tua lista é quais os fatores que influenciaram para me tornar empreendedor. E eu acho que um fator primordial que começou está relacionado à minha infância. Meu pai normalmente me levava para a empresa dele, uma metalúrgica. Eu vi ele trabalhando, vi ele ter funcionários, vi ele comandando. E isso sempre me inspirou até comando, me inspirou a fazer, na realidade, da minha profissão, seja ela qual fosse, isso já com 15 anos de idade, uma profissão que eu tivesse o comando das pessoas, uma profissão que eu pudesse fazer a gestão das pessoas que estão ao meu redor. E isso foi importante, porque com 15 anos eu já tinha estudado eletrônica, aos 16 estava fazendo já tecnologia, já estudava COBOL, Basic, Fortran e comecei a estudar informática gradativamente. Com 19 eu já tinha noção, quando eu entrei na faculdade, que eu queria ser empresário. Então acho que o fator principal nesse caso foi, na realidade, a crença que ser empreendedor ia me fazer ser um empresário e ter sucesso e respaldo. A segunda pergunta que você me fez foi as pessoas que me inspiraram. E como eu te falei, eu acho que a inspiração veio basicamente do meu pai, que começou a me mostrar como era esse mundo. Eu, quando comecei a estudar tecnologia, vi também que era um universo imenso, né? A gente está falando 25 anos atrás, quando a informática começou, e eu via que, na realidade, essa questão de ser empresário, ter comando, administrar a empresa e ter uma equipe te apoiando era fundamental para o meu crescimento. Quanto a ser alguém da minha família ser empreendedor, realmente eu não tinha um empreendedor. O único empresário era eu, e era uma coisa interessante que o único que estava na faculdade também era eu, na minha faixa de idade. Eu fui o primeiro a me formar na minha família, meu pai também só tinha o primeiro grau. Também era o primeiro empresário dentro da família, então na realidade eu não tive muita referência de empresário. Tive sim quando eu entrei para estagiar numa empresa com 16 para 17 anos de idade, e aí o que aconteceu? Eu acabei pegando uma experiência muito grande. Eu estagiei no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, e com 21 anos de idade eu já era gerente de TI. Isso foi fundamental para o meu crescimento e para afirmar exatamente a minha necessidade de ser um empreendedor. A próxima pergunta é interessante. Se houve algum disparo para o negócio? Eu acho que todos os negócios, para se tornar empreendedor, acredito para todos os empresários, sempre teve um mecanismo de disparo. E o meu foi um mecanismo bem simples. Eu, 6 meses trabalhando com meu pai, ajudando ele na metalúrgica dele, como eu falei, ele me inspirou. E eu, obviamente, fui trabalhar com ele para ele poder me passar um pouco do que ele sabia, eu também aprender como é que era a mecânica das empresas. Só que 6 meses depois de eu estar trabalhando com ele, eu tive um aborrecimento com ele. E depois que eu me aborreci por uma questão simples, eu decidi naquele momento ali tocar meu negócio próprio. Aquele ali foi um momento de ruptura, onde eu falei que eu podia ajudar ele sim à distância, mas podia tocar meu próprio negócio. Como eu te falei, essa ideia do negócio foi até antecipado à faculdade. Eu já estudava tecnologia e então, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha aberto o meu negócio. Foi até uma questão, obviamente, de uma sequência para me capacitar, me especializar dentro daquilo que eu já fazia. Eu comecei tecnologia com 15 anos de idade, tive uma sorte de encontrar um curso que estava começando, e esse curso já me deu a parte de infraestrutura necessária para poder começar a tocar um negócio. Eu já me tornei programador em COBOL, programador em Basic, Fortran, Pascal, então isso foi o princípio de tudo. Com 17 para 19 anos de idade, nesse período que eu já estava trabalhando com meu pai, eu já tinha bastante noção de tecnologia, já desenvolvia vários programas,
Então, obviamente, a faculdade veio para me qualificar ainda mais para eu poder tocar meu próprio negócio. A educação, logicamente, em relação à faculdade, aos cursos que eu tinha feito, a experiência que eu fui adquirindo foi fundamental. É lógico que é fundamental para a gente crescer estudando. Hoje eu estudo até hoje, tenho 47 anos de idade, acabei de fazer um MBA de marketing, pretendo fazer agora um outro curso, provavelmente em gestão em Big Data. Por quê? Porque na realidade o mercado, principalmente de TI, para vocês que estão fazendo TI, ele não para nunca. O que é tecnologia hoje de ponta, daqui a um mês já deixou de ser. E a gente tem que estar sempre à frente do mercado. É importantíssimo, não só para a formação do negócio, para a formação de um profissional competente, que você, de tecnologia, esteja antenado e conectado a todas as tecnologias emergentes. Porque elas são emergentes hoje, mas podem ser tecnologias de legado amanhã. É importantíssimo que vocês tenham isso na cabeça. A questão da oportunidade foi uma questão bem simples. Eu comecei tecnologia há 25 anos atrás. Quando eu comecei a fazer programação, poucas pessoas sabiam o que era isso. Eu comecei a programar em um sistema 700, para quem é dessa época vai lembrar, um TK-85, também era outra coisa engraçada, onde a gente usava um micro e lia o programa através de uma fita cassete, e era uma coisa muito engraçada, porque a gente perdia o programa o tempo todo, tinha que redigitar o tempo todo. Então, essa situação eu vi como uma oportunidade, porque como ninguém programava, a gente precisava de programas que fizessem cálculos, programas que armazenassem dados. Eu já via uma necessidade de armazenar alguns dados. Por exemplo, na época que eu programei, eu me lembro que eu fiz uma programação, fiz um programa simples para listar todos os LPs que eu tinha. Eu tinha muito LP, gostava muito de música e fiz um programa para listar. Porque em vez de anotar isso no papel, eu fiz uma impressora, fiz um programa para listar todos os meus programas, todos os meus LPs. Eu fiz isso para LP, fiz isso para componente, e fiz isso para todos os meus brinquedos, todos os meus utensílios. E no final da história eu estava com uma lista organizada, muito grande, de tudo que eu tinha. E além disso, obviamente, utilizei essa experiência toda para desenvolver o trabalho na empresa que eu estava trabalhando já no momento. Como é que eu avaliei essa oportunidade de desenvolvimento? Obviamente, se eu estava fazendo um trabalho com uma experiência que eu tinha em programação e estava dando certo, o que aconteceu? Quando eu comecei a me profissionalizar, quando eu comecei na faculdade de estudar, então, como eu estava falando, a questão da avaliar a oportunidade, a gente acabou de sendo interrompido, avaliar a oportunidade foi simples. Tinha uma experiência que poucas pessoas tinham naquela época, tinha uma expertise já de empresário, por conta, como eu te falei, da experiência que eu tinha com meu pai, e obviamente eu vi, depois que comecei a faculdade e entrar numa empresa já para estagiar, eu vi a necessidade, obviamente, do mercado em ter um programador, em ter, na realidade, um cara que pudesse fazer um trabalho de desenvolvimento de programa. Então eu comecei basicamente como qualquer um, programando e vendendo os meus pequenos programas no mercado. Comecei inclusive vendendo para a própria empresa onde eu já trabalhava, que aliás, quando eu abri minha empresa, se tornou meu primeiro cliente. Quanto ao plano de negócio, eu vou ser muito franco contigo, não desenvolvi um plano de negócio, mas eu sempre tive uma visão administrativa razoável. Depois, obviamente, eu fiz vários cursos de gestão e administração de empresas para poder entender mais como é que era o fluxo financeiro, fluxo de caixa, a própria questão da captação de cliente, o plano de marketing. Então, isso tudo eu fui ganhando experiência ao longo do tempo. Mas, na realidade, uma coisa estava muito clara para mim desde o início, antes de ter um plano de negócio. Eu tinha que ter um planejamento financeiro mínimo, ou seja, eu tinha que gerar serviço, esse serviço eu tinha que vender, esse serviço tinha que gerar receita, essa receita tinha que me pagar e pagar, além disso, os custos que eu tinha, que eram os custos com compra de computador, compra de papel de impressora, a própria impressora, e me pagar especificamente. Então eu sempre trabalhei com o pé no chão em relação a que eu tinha que gerar dinheiro suficiente para me bancar
fora de qualquer outra empresa. E como empreendedor, isso sempre foi meu norte, inicialmente. É muito bom quando a gente começa cheio de sonhos, querendo investir na empresa. Às vezes a gente tem um capital para investir, eu não tinha nenhum. Então eu comecei, na realidade, fazendo o que muitos fazem. Estava vendendo serviço, vendendo o meu conhecimento, e foi assim que eu fui acumulando a minha riqueza, até conseguir, obviamente, abrir minha empresa e tocar esse negócio cada vez mais. Como eu consegui fazer essa questão da avaliação da grana e para abrir empresa, a decisão de abrir empresa, como é que foi essa situação dessa experiência em si? Eu posso dizer bem claramente o seguinte: por observação. Eu acho que ficou muito claro para mim, né, e eu acredito para todos, que a experiência veio basicamente da experiência com meu pai como empreendedor. Mas quando eu comecei a trabalhar para as outras pessoas e vi que ainda tinha muita coisa a ser feito, eu vi que eu podia melhorar o processo e vi que o meu serviço era muito valioso para a empresa que eu trabalhava e para outras empresas. Eu só trabalhei até hoje em 2 lugares diferentes além da minha empresa. Com meu pai, 6 meses, 4 anos numa outra empresa e logo em seguida abri a minha, e que é a minha que me sustenta até hoje. Bem, questão dos sócios. Realmente, quando eu abri minha empresa, eu me associei a uma outra pessoa. Por que motivo? Eu precisava, obviamente, de juntar as forças. Eu era muito bom em software, eu era tecnólogo na época, desenvolvia vários programas, e meu sócio, que era um amigo meu, que trabalhava comigo, ele era muito bom de hardware, também veio da eletrônica, e obviamente juntar um cara de software e um cara de hardware foi fundamental para transformar uma empresa de imediato, uma empresa que pudesse oferecer uma gama de serviços que o mercado ia aceitar efetivamente, né? Essa situação de você ter um sócio, que às vezes parece ser um incômodo, às vezes, normalmente eu encaro como uma coisa positiva, principalmente se o sócio tem que agregar, vem para agregar valores à empresa, valores profissionais, valores éticos, valores administrativos. É fundamental você ter um sócio, onde esse sócio agrega alguma coisa. Agora, realmente, se você tem um sócio que não te traz nada de positivo, não te ajuda a jogar a empresa para frente, você realmente vai ter um problema. E essa relação profissional vai acabar se desgastando. Nesse caso aí, como eu te falei, o meu sócio, respondendo a tua outra pergunta, ele sempre foi complementar a minha atividade fim. O meu primeiro sócio, como eu falei, me complementava na área de hardware, que eu não tinha experiência. Já meu segundo sócio, ele já era estritamente comercial, era um cara que veio da parte de vendas, então ele vendia muito bem os produtos. Talvez depois dos meus primeiros 5, 6 anos, meu outro sócio, ele simplesmente veio para exatamente agregar essa coisa da carteira do cliente, ter uma relação comercial mais agressiva, e naquela época tinha sido o boom do Windows, né? O Windows 2.1, se eu não me engano, o Windows 3.0, e a gente começou nos tornamos credenciados da Microsoft, começamos a vender, ele tinha uma dinâmica de venda muito boa, e a gente vendeu muito produto da Microsoft, muitos servidores, muitos micros. A gente tinha essa reserva de mercado que atrapalhava a venda, mas depois quando a gente quebrou isso um pouco, começamos a vender mais. Chegamos a ter um quiosque de venda num desses infos da vida. E, obviamente, a coisa foi mudando, a gente foi se readaptando. Ele optou por uma carreira depois menos desgastante, também depois de mais 5 anos, ao longo desse tempo, começou a vir a internet para o país, o desenvolvimento HTML, enfim, ele foi acabando se especializando em web, começou a desenvolver sites, viu o nicho também legal, montou a própria empresa e seguiu o caminho dele. Eu continuei sozinho com a minha empresa até hoje. Os recursos financeiros, que essa é uma pergunta boa, infelizmente eu não tinha nenhum dinheiro para começar a minha empresa. Minha empresa veio exclusivamente do meu suor. Então, obviamente tudo foi muito difícil. Começar uma empresa do zero, onde os seus recursos, tudo aquilo que você tem, é uma opção de alto risco, né? Você tem que pensar bem antes de tomar essa decisão, porque ao longo dos primeiros 5, 7 anos da minha carreira,
eu trabalhei para construir alguma coisa. Obviamente que eu investi muito em estudo, muito em conhecimento, mas de qualquer forma, eu deixei o capital para abrir minha empresa, que para muitos era um dinheiro significativo. E o que aconteceu? Eu não pude, obviamente, Então, como eu falei, só para fixar, né, os recursos que eu tinha, financeiros principalmente, eram todos oriundos do meu trabalho ao longo dos anos, que começou cedo, né, com 16 para 17 anos, como eu falei, foi aquela questão de desenvolver programas para eu poder começar a organizar as minhas coisas, o que eu tinha. Quando eu comecei a estagiar com 17 anos, eu já começava a desenvolver programas, e acabei desenvolvendo também programas para alguns amigos, também para auxiliar, que me geraram alguma receita. Na empresa onde eu comecei a trabalhar, ganhava como estagiário, mas logo em seguida, 6 meses depois, me efetivaram, porque viram o meu potencial. Eu acabei fazendo a gestão de mais 4 programadores, quando eu saí de lá e já estava me formando, com 21 anos de idade, mas eu já tinha aberto uma empresa porque eu já via que tinha essa necessidade de ser empresário para poder oferecer meus serviços no mercado. O meu primeiro cliente foi a empresa que me contratou, né? E foi até engraçado porque eu já tinha essa perspectiva com 19 anos de idade. Quando eu entrei na empresa para trabalhar com 17, passei um ano estagiando, depois mais acho que talvez meio ano também como estagiário, mas logo em seguida eles me contrataram, me promoveram, aumentaram significativamente meu salário. Eu me esforçava para isso, óbvio. Mas mesmo assim eu abri minha empresa, porque eu não via uma perspectiva de crescimento a longo prazo na magnitude que eu já estava desejando. Eu sabia que eu ia ficar limitado. A empresa talvez não desse todos os recursos que eu precisava. Um dos recursos era conhecimento. Eles não pagavam curso nenhum, e isso é uma coisa muito importante nas empresas. As empresas pouco investem em conhecimento técnico dos seus funcionários, e eu era um cara de 19 anos sedento de informação. Então, óbvio que eu juntei dinheiro nos primeiros anos, podia até ter comprado um carro, mas isso não aconteceu. Em vez de carro, eu comprei uma bicicleta e investi na época, acho que em torno de $3.500, só em cursos profissionalizantes. Entre eles, na época, os cursos que, obviamente, estavam mais focados na área de rede, de tecnologia, de servidores. Na época, a rede Novell era a maior rede mundial, não existia a rede Microsoft, e a Novell dominava o mercado. Então, eu me especializei em engenharia Novell, me lancei no mercado. Fui o 15º no país a ser especializado em Novell. Óbvio que eu fui chamado para vários lugares, não só no estado, mas fora do estado, para prestar suporte desse tipo de servidor. Quando você vê uma tecnologia que você sabe que vai despontar e você é um dos primeiros a ter conhecimento dela, óbvio, você sabe que o mercado vai te absorver. E essa era a minha visão desde o início, mesmo já trabalhando em uma outra empresa. O momento mais crítico do meu negócio, eu acho que foi quando eu rompi com o meu sócio. Esse foi um momento bem complicado. Por quê? Eu não dominava de hardware. E a hardware naquela época, né, a gente está falando de 15, 20 anos atrás, não, 20 anos atrás, talvez 15, o hardware era ainda muito solicitado. Hoje em dia você não dá manutenção numa placa-mãe, mas antigamente não, os chips eram soquetados. A memória era soquetada, você tinha a placa de vídeo, a RAM, o HD, nossa, na realidade não sei como é que aquilo funcionava, mas funcionava. E funcionava e dava resultado. Então eu tinha uma dificuldade muito grande com hardware, não era a minha experiência básica. Quando meu sócio saiu, por uma decisão muito absurda naquela época, meu sócio me largou porque ele queria uma vida mais tranquila, mesmo trabalhando com tecnologia, ele resolveu largar a empresa simplesmente para fazer plantação, criar animais e, enfim, tentar um outro ritmo de vida. Eu já vi muita gente fazer isso, hoje para mim isso não é uma surpresa, mas eu com 23 para 25 anos de idade, a empresa em expansão, com mais de 40 clientes, a gente com 18 funcionários, e o cara me chega e fala para mim que
não quer mais aquele estilo de vida, porque era muito estressante. Realmente para mim aquilo foi um choque. Eu fiquei uns 2 anos para me recuperar desse primeiro trauma. Afetou radicalmente o nosso faturamento, porque metade dos clientes praticamente eu perdi, porque eu não tinha como dar suporte de hardware, não tinha conhecimento técnico para isso. E eu só tinha uma saída: ou aprendia, ou então eu ia ficar só com os clientes de software que eu já estava acostumado a lidar. A parte de rede, de software efetivamente Novell. Começou o Windows com Windows 3.1 já, o Windows Workgroup, já conhecia bastante. Então, o que aconteceu? Eu fui forçado a aprender hardware, comecei a fazer alguns cursos na área de manutenção, naquela época eram bem poucos, e comecei a conhecer mais de equipamentos. A partir do momento que eu comecei a conhecer mais de equipamentos e dominar mais o mercado, obviamente, mais clientes eu fui captando. E esse foi uma situação única, porque na realidade eu percebi que tinha que fazer isso, fiz no momento adequado, e foi isso, essa decisão foi fundamental para salvar a empresa. Porque você imagina, a empresa estava com 5 anos, perdeu o sócio que dominava metade das informações da empresa. Obviamente aquilo foi um baque não só para mim, mas para os clientes e para a empresa, que perdeu o faturamento, teve que demitir alguns funcionários. Mas obviamente eu percebi a necessidade de complementar esse meu conhecimento, corri atrás desse conhecimento complementar e pude assim dar continuidade à empresa e obviamente levar a empresa a outro nível. Um momento de maior satisfação que eu tive após essa crise da saída do meu sócio foi exatamente 4 anos depois da saída dele. Na realidade, 2 eu passei me recuperando e colhendo informações, e os outros 2 foi um momento, assim, para mim, ímpar na minha vida. Eu estava com 27 anos de idade e minha empresa tinha recuperado os 20 clientes que tinha perdido, tinha conseguido mais uns 20 ou 30 clientes, eu já estava com 60 ou 70 clientes, estava com faturamento razoável, estava trabalhando de novo com mais 20 pessoas, porque a área de suporte era muito requisitada, antigamente a gente tinha que ter muito técnico de campo, e resolvi entrar no mercado corporativo e no mercado de autarquias. Eu fazia pouco isso, mas como eu comecei a conhecer muito de servidor, eu vendia muitos servidores Dell na época, HP, e comecei a, obviamente, vender para grandes empresas. Então eu vendia para o Projac, vendia para a Embratel, vendia para a Petrobras, vendia para algumas autarquias, e nessa brincadeira toda eu comecei a entender como funcionavam as licitações públicas e comecei a entrar em alguns órgãos públicos de grande porte. E com 27 anos de idade eu já faturava mais de R$1 milhão e tinha 40 funcionários na empresa. Esse realmente foi um momento para mim que ainda me marca muito, porque eu vim do subúrbio do Rio, nasci no Engenho da Rainha, fui nascido e criado lá, aliás tenho muito orgulho, uma vida muito tranquila, e não tinha recurso, meu pai não tinha recurso, eu não sei me ajudar com estudo, então eu sempre achava que esses valores eram intangíveis para uma pessoa que começou da forma que eu comecei. E quando eu fechei o meu balanço e vi que eu tinha faturado mais de R$1 milhão, e eu olhei para trás e vi que eu não só tinha os 20 funcionários que eu já tinha tido quando eu tinha sócio, mas que tinha 40, e eu ainda era muito novo, 27 anos de idade, obviamente que eu me deslumbrei com isso, errei bastante, me descuidei bastante, mas aquilo ali realmente para mim foi um marco. O lado positivo disso tudo eu acho que é esse, é você saber que o teu trabalho como empreendedor, ele sempre pode ser superado se você correr atrás de informação. A cada minuto, a cada hora, a cada dia que passa, você pode absorver mais informação, você pode modificar a tua empresa para fazer com que ela cresça, você pode aumentar o nível de satisfação dos teus funcionários, o nível de satisfação dos seus clientes. Então eu acho que você tem que estar sempre preocupado com isso, com a tua estrutura interna, com a tua metodologia de trabalho, com o aumento da tua produtividade e com a tua relação com os clientes. É fundamental que você saiba aquilo que você quer atingir. E eu sempre quis atingir a melhoria de qualidade dentro da empresa e dentro do próprio cliente, né? Um cara contrata uma empresa de consultoria técnica de TI para que a empresa dele melhore. E eu ficava muito satisfeito quando eu conseguia atingir esse objetivo e o cliente externava claramente para mim e para a equipe que ele estava satisfeito com o trabalho que estava sendo prestado.
Bem, como eu estava falando, o momento negativo, eu acho que o momento negativo que eu tive maior mesmo na empresa foi esse que eu falei com você, quando o meu sócio saiu e simplesmente surtou, falando que ia cuidar da vida dele com outro ritmo de vida. Aquilo eu não estava preparado, psicologicamente, profissionalmente, empresarialmente falando, não estava preparado para ter essa ruptura. E isso me pegou realmente de surpresa. Então, acho que o momento mais negativo que a gente tem numa empresa é quando acontece alguma mudança no mercado, ou no mercado externo ou interno, ou até dentro da própria empresa, que modifica o dia a dia da empresa. Né? A saída de um grande diretor, de um sócio, a saída de um bom profissional. Eu acho que esse lado negativo da empresa, quando você tem uma mudança na infraestrutura da empresa, às vezes até no mercado, por exemplo, na época que houve um plano que pegaram o dinheiro de todos no mercado, travaram, não lembro exatamente qual era, muitos clientes meus faliram, quebraram. Nosso faturamento caiu também pra caramba, e eu tive que mandar pessoas embora, tive que me readaptar, tive que criar novas formas de trabalho, mas é aquilo, você tem que se adaptar constantemente. Então essas mudanças no mercado, que você tem que correr esse risco de repente sua empresa se desestabilizar, é que você tem que ficar preocupado. Eu acho que o lado negativo é esse, é você ter que estar sempre, não só buscando o crescimento, mas estar sempre preparado para os problemas. Então eu me preparei muito hoje para os problemas. Até hoje, quando vejo alguma coisa que pode dar errado, eu já me preparo, eu já trabalho esse problema para que ele não seja tão comprometedor para a empresa. Como isso afetou minha família em relação ao trabalho, bem, eu posso dizer o seguinte: como empreendedor você trabalha muito mais do que como funcionário. Isso eu posso te dar certeza. Mas o que é bom é que, na realidade, você como empreendedor, você tem um horário mais flexível. Então você pode dar mais atenção à sua família, você pode ter recursos financeiros que você não conseguiria ter como funcionário, essa flexibilidade de tempo, você pode deixar isso como legado para os seus filhos. Então eu acho que como empreendedor você tem alguns benefícios que você acaba extrapolando para o seu ambiente familiar, sim. Eu acho que a questão do tempo e de você, obviamente, conseguir acumular recursos que você não conseguiria acumular normalmente trabalhando, eu acho que é fundamental. O tempo, então, nem se fala. Eu acho que eu dou muito mais valor hoje ao tempo que eu gasto com meus filhos e com a minha família, e isso é um fruto do meu trabalho ao longo dos anos, obviamente, do que propriamente o patrimônio em si. Mas os dois eu acho que pesam muito em relação a você ser empreendedor. Se eu faria isso de novo? Faria. Faria de novo tudo. Na realidade, uma frase que muitas pessoas falam, depois que eu escutei, funciona bem, é que se eu tivesse a cabeça que eu tenho com 30 anos de idade, com 20, minha empresa realmente ia ser muito maior do que já foi e tinha atingido outros mercados, talvez até o mercado exterior. Obviamente, quando a gente está começando, falta informação, falta conhecimento, falta mercado, então é importantíssimo que vocês corram atrás de conhecimento. Quanto mais conhecimento vocês tiverem, mais chance de vocês levarem a empresa de vocês para frente. Como conselho, eu vou deixar para finalizar, como conselho, o que eu acho que mais recomendo é o seguinte: vocês têm que fazer as escolhas certas. E mesmo que vocês não façam a certa, vocês têm que acreditar no trabalho de vocês. Eu posso dizer com vocês com toda franqueza que eu tive vários deslizes administrativos e técnicos ao longo dos anos, mas sempre fiquei muito preocupado com o atendimento ao cliente, com o conhecimento que eu tinha. Eu sempre fui muito focado em atender e fazer o máximo possível para o cliente. Eu acho que isso é uma premissa de fazer um trabalho bem feito e, obviamente, uma premissa de você querer realmente se dar bem em relação ao trabalho que você projeta no mercado e que você vende. Eu acho que isso foi o que norteou o meu trabalho ao longo desses anos todos. Então, o que eu recomendo a vocês todos é que estudem bastante, se esforcem, não fiquem simplesmente acomodados com o conhecimento que já estão recebendo da faculdade. É bom, mas ainda é pouco. Vocês têm que estudar, correr atrás de cursos profissionalizantes, cursos extracurriculares. Não esqueçam do seguinte: às vezes tem um amigo do teu lado que sabe mais do que você, mesmo que ele esteja estudando contigo, até porque o nível de experiência dele é diferente. Então eu acho que compartilhar a experiência que você tem com outros colegas, seja da vida profissional, pessoal, ou educacional, é fundamental para que você se torne um profissional mais gabaritado e mais competente. Espero que vocês tenham sucesso e espero que daqui saiam muitos empreendedores.
Um abraço, boa noite.